Pantanal sul-mato-grossense. Mas parece um continente verde sem fim. Aqui, tudo é regido pelo signo das águas, que envolvem e contêm cada pedaço de chão. Embaixo desse céu, ao longo de quase 140 mil quilômetros quadrados, brotam e florescem uma infinidade de formas, criaturas com suas infinitas linguagens. Os habitantes dessas planícies pertencem à paisagem. Muitos os chamam de bugres. Dizem no Pantanal que os bugres foram estrelados do céu para cair no mundo das águas, e que o verdadeiro bugre, o pantaneiro, parece praticar o silêncio nessa imensidão. A essência da mistura de raças que gerou o povo pantaneiro tem índio, espanhol, português, paraguaio, boliviano, árabes, paulistas, mineiros e muitas outras descendências. Mas tudo começou com os índios. De acordo com pesquisas arqueológicas feitas na região pantaneira, a ocupação humana do Pantanal se deu há mais ou menos 8.500 anos. Grupos de nômades índios migraram para cá vindos do Planalto Central brasileiro, do Chaco paraguaio e da região chiquitana da Bolívia. Aqui, esses grupos encontraram condições favoráveis para a sobrevivência e se adaptaram às características do local. O surgimento das culturas indígenas pantaneiras, elas podem ter se dado a partir de um mecanismo de adaptação desses caçadores-coletores à nova realidade, como também pode ter sido trazido de outras regiões. Então, por exemplo, o surgimento da cerâmica no Pantanal, quer dizer, índios fabricantes de cerâmica, será que eles inventaram a cerâmica ali? Aparentemente não. Aparentemente a cerâmica foi uma inovação tecnológica trazida por movimentos migratórios vindo de outros lugares. Pode ter sido da região chaquenha, pode ter sido da região do Planalto Central brasileiro ou mesmo do Sul Amazônico. Então, é mais ou menos assim que vai se dando, né, essa adaptação do homem a uma paisagem que alguns autores diziam que era inóspita ao ser humano, né? Aquela ideia de que o Pantanal é um ambiente repelente por causa de mosquitos, alagados e outros inconvenientes e desconfortos, mas isso não é verdade, né? Isso não é verdade porque a arqueologia nos mostra assim que não há um recanto do Pantanal que não tenha sido habitado pelo ser humano. A data do início da chegada do homem ao Pantanal só pôde ser estimada depois que pesquisadores encontraram evidências em quase todas as áreas da planície pantaneira, principalmente nos municípios de Corumbá e Ladário. Essa parte, que é uma escarpa calcária que se deu a fundação primeira de Corumbá e Ladário, foi o mesmo local que os índios antigos, os primeiros que chegaram no Pantanal, pelo que nós conhecemos hoje em dia, escolheram para morar. Então, por exemplo, Ladário, uma parte do centro de Ladário está sobre um grande sítio arqueológico. Isso significa que os índios antigos também escolheram os melhores locais para moradia, tanto quanto os não índios, como os portugueses do século XVIII, escolheram esse local aqui para a fundação de Corumbá e para a fundação de Ladário também. Restos de fogueira e materiais em cerâmica são os principais objetos de estudo dos arqueólogos. A decoração dos recipientes é uma verdadeira impressão digital étnica. Quero dizer o seguinte, que a decoração, seja ela por meio de pintura, seja ela por incisões ou qualquer outro tipo de modificação da plástica da superfície de um recipiente, ela é feita sempre de acordo com valores culturais, de acordo com valores étnicos. Ou seja, um índio nunca faz um pote igual ao outro, eu digo, de outra sociedade. Com o passar dos anos, os grupos indígenas resistiram às mudanças geológicas e firmaram seu papel na construção do que viria a ser as primeiras sociedades organizadas do Pantanal. No início do século XVI, eles já somavam centenas de milhares, integrados ou não entre si, pertenciam a diversas nações. Os Kaiowá e os Yandeva, que falam Guarani, pertencem ao Tongo Tupi.
Os Terena, que falam Terena, pertencem ao tronco Aruac. Os Guató pertencem ao tronco Macro-G. Acredita-se que só os Guarani eram mais de 1 milhão de pessoas. Hoje, a população indígena do Mato Grosso do Sul, a segunda maior do país, não ultrapassa 50 mil índios. Cerca de 35 mil são aldeados e habitam terras demarcadas. Os demais estão urbanizados. Em termos de gravidade ou de fatores responsáveis mais diretamente pela depopulação de todas as populações indígenas na América, em primeiro lugar sempre se destacam as doenças, né, que se propagaram rapidamente, né, doenças trazidas pelo colonizador e que provocaram enormes depopulações. Uma enorme depopulação. Em segundo lugar, sempre nós temos que destacar os trabalhos forçados, os deslocamentos, as interferências do colonizador na organização social desses povos. E, finalmente, né, as próprias guerras, né, em que esses povos foram envolvidos, né. Aí nós temos os 3 fatores mais relevantes, né, pela depopulação, né. Os Guarani estão subdivididos entre Kaiowá, com 26.200 índios, e Nhandeva, com pouco mais de 5.400. Os Kaiowá, no passado, eram donos de um território de quase 4 milhões de hectares. Ia do extremo oeste pantaneiro até a região de Dourados. Hoje, estão confinados em 22 aldeias, num total de 44 mil hectares, situados em 16 municípios do estado. Os Kaiowá são os mais atuantes e numerosos. Fazem da luta pela terra sua resistência. Defendem a união entre a flecha e a foice. Os Nhandeva estão em 6 pontos indígenas, localizados em 6 municípios distintos. Com a redução da caça e da pesca e o aumento das pastagens e das grandes lavouras, os Nhandeva vivem do que plantam ou trabalham em fazendas da vizinhança, com contratos temporários chamados xanga. Como alternativa de subsistência, também vendem artesanatos. Uma casa terena de sol, raiz no mato, formiga preta, minha estrela de asa parada, pedras, verdejante voz pelada de peixe dia de estar riachoso, manhã passarinho, inclinada no rosto, esticada até no lábio lagartixa. Aldeia Terena de Cachoeirinha, município de Miranda. Aqui, as crianças indígenas aprendem a ler, a escrever e a manter a tradição e a cultura do povo Terena. Ela já é uma letra diferente, de acordo com o que nós, o de Terena. Na escola da aldeia, a essência da língua terena é ensinada para os jovens e crianças como forma de aprimorar, através da escrita, os conhecimentos do idioma da etnia. Nós somos índio, nato mesmo brasileiro, e queremos assim estar sempre levando, incentivando para todos os alunos, para que possam assim, estar sempre empenhados nessa matéria, porque hoje ela é uma matéria como português, matemática, enfim, mas o sonho da nossa comunidade é outro, né? É outro. O sonho da nossa comunidade, eles querem assim uma educação assim específica, diferenciado para toda a nossa educação, para que a gente possa ter a qualidade melhor da nossa educação. Nós somos índios, né? Nós temos que falar idioma, nós temos que aprender todos. É a nossa cultura. Os índios Terena estão em 22 aldeias, em 5 municípios de Mato Grosso do Sul, a maioria no Pantanal. A população é de 4 mil pessoas, ou pouco mais de 800 famílias. Nas aldeias, os terenas conversam entre si através do idioma próprio da etnia. Apesar da proximidade com as cidades e do acesso a ferramentas típicas da vida moderna, muita coisa dos costumes terena ainda é preservada.
As mulheres se dedicam ao trabalho da casa e à confecção de artesanato e cerâmica e palha da taboca, uma espécie de bambu, muito comum na região pantaneira. É um meio dos terenas conseguir alguma coisa, né? Para elas ter alguma coisa, né? Porque hoje em dia tudo tem que comprar, né? Então, por isso que a gente muitas vezes se esforça em trabalhar para conseguir o que quer, né? Hoje, tudo que a gente vê, a gente quer, então tem que trabalhar para poder ter. Os homens terena cuidam de alimentar suas famílias. Eles são os responsáveis pelas pequenas lavouras, pela pesca e pela caça. São eles também os principais atores de algumas manifestações culturais da tribo que resistem até hoje, como a dança do bate-pau. Ela é uma tradição nos dias de festa e anuncia boas novas na aldeia, como uma colheita farta. A nossa tradição é a nossa arma. Então, nosso documento nós não podia perder. Então, por isso que nós continuamos de movimentar a nossa tradição. Vem lá do bisavô, do avô, do pai, tudo. Então, até aqui, por isso que nós estamos cuidando do que é nosso. A gente tem incentivado nossos filhos, nossas crianças na sala de aula, para que eles possam não deixar de ser índio. Sempre eu digo para os patrícios que a nossa identidade como índio é a nossa própria língua. É a nossa própria língua, o nosso próprio costume, o maior documento, nosso cabelo. Então, somos reconhecidos como índio e primeiro brasileiro neste país. E sempre eu repasso para a pessoa isso, para não se envergonhar de ser índio. Eu não me envergonho de ser índio. Mas muitos índios terena deixaram suas aldeias em busca de trabalho e hoje habitam as cidades sul-mato-grossenses. Em Campo Grande, capital do estado, por exemplo, eles são mais de 3.000 indivíduos. Por causa do grande número de índios no município, foi construída uma pequena vila para abrigá-los, com casas de alvenaria que lembram uma oca. O conjunto Marçal de Souza tem escola bilíngue e um memorial para preservar a cultura indígena. O índio ele sai da aldeia, ele vem com uma expectativa de vida. Só que essa expectativa, ele chegando na cidade, não é aquilo que ele imagina, né? Aí ele depara com um monte de fatos que eles não estão preparados, que é a questão da falta de moradia, a qualificação da mão de obra. Então ele chega aqui, a tendência ele é ir parar na favela. E então, acho que nesse sentido, a comunidade que hoje aqui está, eles ficam felizes por esse fato de ter uma casa própria para morar. Eles invernam dia nas auroras. São viventes de ermo, sujeitos que magnificam moscas e que oram diante uma procissão de formigas. São vezeiros de brenhas e gravanhas. São donos de nadifúndios. Os Cadiuel são descendentes únicos dos lendários guerreiros montadores, os Umbaiá Guaicuru. Os Guaicuru viviam na região do Alto Paraguai e eram considerados os primeiros nativos a domar cavalos, desenvolvendo uma técnica própria para montá-los. O apogeu da nação Guaicuru aconteceu durante o século XVIII, quando os índios dizimaram um grupo inteiro de colonizadores portugueses que tentava fazer um acordo de paz na região pantaneira. O episódio ficou conhecido como o Massacre do Forte Coimbra, base militar que servia para guardar as terras brasileiras. Hoje, os quase 2.000 índios Cadiuel vivem em 4 aldeias no município de Porto Murtinho, dentro do território conquistado junto à coroa portuguesa pela bravura com que lutaram na Guerra do Paraguai. A maior das aldeias é a Bodoquena, com 540.000 hectares e população de 1.592 indivíduos. A gente está sempre preservando a nossa cultura aqui. Hoje, basicamente,
depois dessa grande evolução da humanidade, né, digamos aqui no Brasil, mas a gente sempre vive nessa expansão. Aqui temos a nossa cultura, nossas danças, nossas músicas, a gente sempre mantém intacto essa cultura. Vizinha de Bodoquena fica a aldeia Campina. As outras duas, a Tomásia e a São João, também têm índios Terena e remanescentes Quiniquinaua. A nossa etnia, né, a gente teve mantém essa relação entre a natureza e nós, né, os Cadiuel. A gente vê, né, a gente mantém isso aqui desde lá dos nossos antepassados, né? Os nossos antepassados, né, preservaram isso aqui, né? A gente mantém essa relação da natureza, né, com os animais. Até hoje nós temos. Porém, a gente ouça, né? Ouça qualquer tipo de animal, a gente já começa a distinguir qual é o significado. De repente um pássaro canta, né? A gente temos até hoje isso na preservação, né, no nosso dia de hoje. Os Cadiuel herdaram de seus descendentes Guaicuru a destreza na montaria. Os desenhos corporais são outra habilidade da etnia. Tatuam seus corpos e rostos com desenhos minuciosos e simétricos, traços seculares da tradição Guaicuru, são exímios ceramistas e decoradores. Seus inigualáveis motivos geométricos e coloridos influenciam muitos artistas plásticos regionais. Porque a gente ensina, a mãe ensina, né? Daqui um dia a mãe morre, mas tem a filha que está aprendendo. Eu aprendi com minha mãe e minha avó, que nem tem mais. Minha avó morreu, mas ela me ensinou, desde pequeno, desde mocinho. Essa herança da minha avó que me deixou. Aqui até guria está fazendo já cerâmica, aprendendo. Mas só que é chato o homem aprendendo. Cerâmica é serviço de mulher, não é para guri, não é para nada. Tem que ser menina, né? Menina aprende. Caramba, não pode. Nossa lei, homem é proibido. O idioma Cadiuel é falado por todos na aldeia e ensinado na escola que oferece ensino fundamental e médio. Os professores, em sua maioria, também são índios. A importância da língua indígena é para que os alunos não esquecer a língua materna. Temos dicionário próprio, né, idioma, né? O professor consulta dicionário na língua indígena, até esse livrinho de Cadiuel, só na idioma, né? O professor explica para os alunos. Da importância para nós, né? Valorizar a cultura, valorizar o que nós temos, é um registro para nós. As árvores velhas, quase todas foram preparadas para o exílio das cigarras. Salustiano, um índio guató, me ensinou isso, e me ensinou mais, que as cigarras do exílio são os únicos seres que sabem de cor quando a noite está coberta de abandono. Acho que a gente deveria dar mais espaço para esse tipo de saber, o saber que tem força de fontes. Um povo com uma história de agonia e de esperança. Os índios Guató foram considerados extintos. Mas no final da década de 50, um grupo foi reconhecido morando de forma organizada na ilha Bela Vista do Norte, mais conhecida como Ilha Inso, às margens do Rio Paraguai, no município de Corumbá. São cerca de 200 índios que convivem isolados por causa do difícil acesso. As famílias moram separadas, característica típica dos Guató. É que, de acordo com as pulsações do Rio Paraguai, eles migram internamente na ilha. Muito pouco da cultura Guató sobreviveu ao tempo. Hoje, na aldeia, não se fala mais o idioma nativo, e apenas o hábito de andar em canoas feitas pelos próprios índios e as manifestações do artesanato em madeira ainda resistem. Incentiva a pessoa a ter orgulho, porque se nós não ter orgulho de ser o que nós somos, a nossa raça, então é melhor acabar logo tudo. Então. Deus colocou a gente para ser índio, então nós nunca deixamos de ser índio. Sou pertencente nessa nação, né? Nasci, me criei aqui, eu falo o idioma, então eu sou Cadiuel. Tenho orgulho de ser índio terena.
muito orgulho. Eu tenho que ter amor nos índios, qualquer tipo de índio. Kikyo nasceu no centro, entre montanhas e o mar. Kikyo viu tudo lindo, tudo índio por aqui. Índia América deu filhos, foi Tupi, foi Guarani. Kikyo morreu feliz, deixando a terra para os dois. Guarani foi pro sul, Tupi pro norte, e formaram suas tribos, cada um no seu lugar. De vez em quando se encontravam pelos rios da América e lutavam juntos contra o branco em busca de servidão, e sofreram tantas dores acuados no sertão. Tupi entrou no Amazonas, Guarani ainda chama Kikyo na lua cheia. Quer Tupi, quer Guarani, Kikyo na lua cheia. Quer Tupi, quer Guarani, Kikyo na lua cheia. Quer Tupi, quer Guarani, Kikyo. Por volta de 1750, vieram se juntar aos habitantes do Pantanal o vaqueiro e o boi, ambos rapidamente assimilados e identificados com a natureza local. Um novo pulsar reaviva a vida dos pantanais. Fluxos migratórios do norte, de São Paulo e de Minas Gerais especialmente, buscavam nessas amplidões as terras e pastagens naturais abundantes, o clima, o espaço e o alimento favoráveis e baratos para a criação de gado. Juntos com as novas oportunidades, também vieram os bolivianos e paraguaios. Chegaram para forjar com o índio e com os novos migrantes uma raça com os traços miscigenados entre o branco, o índio e o africano, o paulista, o mineiro e o mato-grossense. A criação de gado no Pantanal se consolidou. O vaqueiro da região ganhou traços inconfundíveis. Esse personagem, nascido sobre a sela do seu cavalo, confinado pelas vastas planícies, traz nas feições, na fala e nos hábitos alimentares as marcas do encontro de tantas culturas. O vaqueiro do Pantanal parece ter sido moldado aqui. O homem pantaneiro, ele é muito preso às suas raízes históricas, às raízes culturais. Você conversar com um homem pantaneiro é conviver com um mundo diferente. A vida isolada e distante fez com que o homem se adaptasse às ausências. Sem conforto e com muito esforço, cuida do rebanho, cura bezerros, busca alimento. Essa gente tem um ritmo intenso e especial de trabalho. Não, o dia a dia do vaqueiro é acordar de manhã cedo, tirar o leite, tomar um leite na mangueira,
Sair, pegar o cavalo, ir nas invernadas, laçar o gado bem. Para o trabalho, o vaqueiro criou suas próprias ferramentas e utilitários, com o que podia dispor de matéria-prima. Um deles era o couro. Até hoje podemos observar os elaborados e famosos trabalhos artesanais feitos especialmente para a montaria. A gente usa o buçal para pegar o cavalo, o freio poder parar, né? Que às vezes você não tendo freio você não consegue parar o cavalo, né? E o arreio, vai o bacheiro por baixo do arreio, esse aqui. Tem os estribos, que servem para poder você montar no cavalo, né? E apoiar também, né? E aí vem o laço também, que é para você pegar uma criação bichada. Se tiver bichado, bezerrinho novo, às vezes tem bezerro que nasce e a vaca é muito peituda, ela não pega. Aí você tem que laçar ela, derrubar e pôr o bezerro para mamar, né? Aí tem a badrama, pelego, serve para ser macio, né? Ficar mais macio um pouco. E a calça de couro também, né? A calça de couro é importante, que não deixa não rasgar a calça, ajuda a cada soro do cavalo, né? Tem muitos, sei lá, se tem sal, não sei. Aí também de mato, essas coisas, pau, ajuda, protege muito. O vaqueiro do Pantanal também gosta de diversão. Quando está de folga na fazenda, às vezes sai para caçar ou pescar, joga futebol, proseia na roda de tereré, arruma suas traias de trabalho. O lazer também fica por conta das festas de laço, rodeios e dos bailões, regados a muita bebida, chamamé, polca paraguaia, moda de viola e vaneirão. E quando o pantaneiro vai a algum baile em fazendas ou nas cidades próximas, se despe da farda e do cheiro da lida diária com o gado para vestir a roupa mais caprichada. Sai da fazenda, vai pra cidade se divertir um pouco, né? Num baile. Dançar lá, curtir, né? Um pouco. Toda a vida, né? Trabalhando na fazenda, daí sai pra cidade e vai divertir um pouco. Porque geralmente os cowboys, né, gostam de sair, né? Bem no traje mesmo, assim. Se tivesse num traje bem apaixonado mesmo, pra mulherada. É isso aí. Uma nova cultura foi se construindo em torno do vaqueiro do Pantanal. A linguagem desenvolvida ali nasceu com uma linha de relação em que o diálogo é feito no silêncio de sua natureza. Essa língua falada de forma que parece preguiçosa, em ritmo lento, é extremamente sintética e objetiva. É rica em palavras criadas ao sabor da vida pantaneira, principalmente as que dão nome aos bichos, plantas, traias, acidentes geográficos, ações e à alimentação. Do português, o pantaneiro herdou as histórias e as lendas contadas para assustar crianças. Dos índios, vêm os gritos e aboios dados até fora de hora. Os traços fisionômicos, as novas comidas, o costume da cesta depois de uma refeição e, sobretudo, o gosto pela música, o pantaneiro herdou dos paraguaios e dos bolivianos. Na grande enciclopédia Delta Larousse, vou buscar uma definição de pantaneiro. Diz-se de ou aquele que trabalha pouco, passando o tempo a conversar. Passando o tempo a conversar pode ser que se ajuste a um lado da verdade, não como sendo inteira verdade. Trabalha pouco, vírgula. Natureza do trabalho determina muito, pois sendo a lida nossa de a cavalo, é sempre um destampo de boca, sempre um desafiar, um porfiar inerente, como faz o bacural. No fim do século XIX e início do XX, surgiram novos vilarejos e pequenas cidades que atraíram diversos interesses comerciais. Árabes mascates, comerciantes atacadistas e varejistas de secos e molhados, vendedores de tecidos e bijuterias que encantavam os moradores. Vieram também profissionais e trabalhadores de diferentes áreas das atividades urbanas e rurais, alterando conhecimentos e introduzindo novos hábitos e práticas no cotidiano das famílias pantaneiras. Essa época também ficou marcada pela chegada da Estrada de Ferro, que cortou toda a região pantaneira de Oriente a Ocidente.
os vapores da Maria Fumaça romperam a silenciosa vida pantaneira e interferiram no ciclo de vida das populações regionais. Novos fluxos migratórios foram estabelecidos, expulsando ou atraindo pessoas, criando, aumentando ou revitalizando novos e antigos núcleos populacionais. No início dos anos 70, 2 outros acontecimentos alteraram o cotidiano pantaneiro. O primeiro foi o avanço agressivo da agricultura monoculturista, soja, trigo e milho. Esse fenômeno afastou e deslocou populações inteiras. Estabeleceu diferentes níveis de relacionamentos urbanos e rurais, abriu perspectivas para novas ocupações e atividades às populações ociosas pela falta de terra e de estímulos. Esse fenômeno agrícola também interferiu no equilíbrio ambiental. A falta de cultura conservacionista desse agricultor deu início a um perigoso processo de degradação do meio ambiente. O segundo fator de interferência foi a criação do estado de Mato Grosso do Sul em 1977. Isso desencadeou outros fluxos migratórios, com um grupo de pessoas atraídos por promessas de novas oportunidades. Ao mesmo tempo, a introdução maciça de modernas tecnologias no campo transformou os processos produtivos. Os agronegócios e os latifúndios atraíram interesses comerciais e profissionais. Como consequência, o grande empresariado rural começou a pressionar e forjou o processo de expulsão de índios e pequenos produtores rurais de seus habitats. Hoje, a região da Depressão Pantaneira ou Bacia do Alto Paraguai compreende 30 municípios, muitos deles situados nas bordas dos planaltos adjacentes. Corumbá, Aquidauana, Miranda, Coxim, Bela Vista e Porto Murtinho são polos regionais e os mais importantes em números populacionais. Todas essas cidades totalizam cerca de 800 mil habitantes. Alheio às transformações urbanas, o vaqueiro permanece comprometido com o parar do tempo. Mantém intocáveis seus costumes. Nos campos do Pantanal, a rotina vence. Nada mudou em 2 séculos e meio. Nada que alterasse a quietude e o ritmo manso do dia a dia do vaqueiro. Ele gosta mesmo é da fazenda. É um tipo privilegiado que faz do lazer e do ofício um só prazer. No conduzir de um gado, que é tarefa monótona, de horas inteiras, às vezes dias inteiros, é no uso dos cantos e recontos que o pantaneiro encontra o seu ser. Na troca de prosa ou de montada, ele sonha por cima das cercas. É mesmo trabalho na larga, onde o pantaneiro pode inventar, transcender, desorbitar pela imaginação. O homem é uma continuação das águas, o homem do Pantanal, sabe? É um homem simples, puro, em todos os sentidos, e que tem uma vivência muito diferente da vivência de cidade. Tem absoluta vivência do Pantanal e absoluto respeito pela ecologia pantaneira. O que nasceu lá, o pantaneiro, por exemplo, ele só caça para comer. Ele respeita a natureza. Ele nasceu ali, gosta dali, tem amor ali. Não se imagina como seria hoje essa região, tão plural e rica, e ao mesmo tempo exposta e frágil, sem a presença imponente desses guardiões da natureza. Dos singulares seres pantaneiros, homens e mulheres, jovens e crianças, síntese de um harmonioso encontro em um só lugar de povos de origens tão distintas, amalgamados pelos traços fortes da gente nativa da América.